Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Os galhos secos de uma árvore qualquer, aonde ninguém jamais pudesse imaginar. O Senhor deu uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios cresceram no campo, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, 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 alegria da graça, para nossa alegria, para nossa alegria, 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 alegria da graça, para nossa alegria. Deus abençoe a todos vocês, queridos e amados irmãos. Hoje nós vamos falar sobre os 4 temperamentos. Eu gostaria de apresentar a vocês esse livro de Tim LaHaye, Temperamentos Transformados. E há muito tempo se vem estudado esse tema no meio da igreja. Tim LaHaye foi um precursor, um grande teólogo, filósofo batista, aleluia, diga de passagem, que trouxe muita contribuição para a igreja, na escatologia, na área emocional, na área psicológica, na área dons, curas, esclarecimento. Graças a Deus que Deus levantou muitos mestres na palavra, e doutores e mestres na palavra. Dentre tantos eles, um dos mais relevantes é Tim LaHaye. Em todas as áreas que você pensar, para mim é um dos teólogos mais completos que já vi do reino. Ele fala de escatologia, fala de área emocional, a área conjugal de uma forma plena e profunda, né? Enfim, é um teólogo brilhante, um pastor brilhante que Deus colocou aqui sobre a terra. Então, nós vamos falar sobre os 4 temperamentos, ou suas nuances. Você vai se identificar com os seus temperamentos aí. Veja bem, o primeiro perfil é o perfil dominante. São direcionados, você vai ver a sua forma de ser e como você lidar com eles. A forma de eles serem, depois como você lidar com eles. Como é o perfil dominante? Eles são direcionados por resultados, né? A pessoa que é dominante, ela é direcionada por resultados, ela quer ver os resultados sido vistos ali, né? Ela tem essa nuances, né? Ela tem essa direção, ela tem essa propensão, né? Elas gostam de resposta direta, elas não gostam de arrodeios, né? É diferente do paciente. O paciente, né, vamos analisar, é um perfil que eles são bem detalhistas e bem cautelosos. Mas o dominante não gosta de resposta direta. Ele detestam indecisões, pessoas indecisas, né? Eles gostam de arriscar. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Toma decisões rápidas, cresce em momentos de mudança e crise, podem, né, ser vistos como insensíveis, intimidadores, né, porque são temperamentos às vezes muito fortes, né? Eles podem ser vistos como insensível e intimidador, são competitivos e ficam encorajados, né? Ficam encorajados facilmente, como fica entediado também facilmente. Então esse é o perfil do que? Do dominante. Você vai ver qual perfil que você é. Você vai colocar embaixo, pastor, meu perfil é esse. Não há nada de errado em si, qualquer perfil.
A questão é o equilíbrio, né? Estava vendo o pastor Tiago Brunet, ele tinha um perfil extremamente dominante, e a esposa dele paciente. Ele teve que descer e a esposa teve que subir um pouquinho para ter o equilíbrio. Ou seja, não há nada em ser, em ter um perfil desse, porque é o próprio Deus que criou. Já pensou se fosse todo mundo melancólico? Já pensou se fosse todo mundo fleumático? Todo mundo sanguíneo? Não ia ter graça, né? Não ia ter graça. Agora você vai ver, por exemplo, como você vai tratar uma pessoa dessa? Oferecer elogios, em geral, eles são bons no que fazem e gostam de ser reconhecido, né? Então, ofereça elogios. Uma pessoa que é dominante, ele sabe o que faz, né? Você vai ver aí muitos artistas, muitos atores, muitos cineastas, na área da igreja, no reino de Deus, muitos pastores que têm uma compreensão do reino, né, muito grande, que se esforça nos trabalhos sociais da igreja, né, no teatro, enfim, nas diversas áreas da igreja, né? Então, reconheça. E o pastor tem que reconhecer também as pessoas dessa natureza. Dê um prêmio a placas no nome dele. Por exemplo, isso é bom, você ter um prêmio onde você é reconhecido, né, com a placa, seja na empresa, seja na igreja, né? Isso é bom, você honrar as pessoas, a gente fala honrar uns aos outros, né, independente de ser dominante ou não. Mas o dominante, ele gosta disso. Você chegar para ele e dar uma placa, né, que ele é um excelente funcionário. É no meio onde nós costumávamos orar, em Betel, em 1998, nós tínhamos aquele grupo e havia o destaque do mês, assim que a empresa faz, né, o destaque do mês, né? E ali o obreiro tinha um obreiro que era o destaque do mês, né? Aquele que visitava mais, aquele que orava mais, aquele que... São bons incentivos, né? São competitivos, ficam entediados facilmente, né? Então, dê honra, independente do comportamento, né, do perfil, honre as pessoas, né? Honre as pessoas na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu bairro, né? Honre as pessoas que têm aquela noção, né, da verdade e da autoestima, né? Ontem estava relembrando com amigos, irmãos, né, na minha residência, na residência dos meus pais, sobre alguns hinos, alguns momentos passados ali, de 20 anos atrás, até 30 anos atrás, eu já estou com 45, né, onde eu via algumas bandas, né, tocando, e a banda que era de meu irmão, né, a banda, e tinha, eu era fã, eu chegava cedo para assistir o ensaio daquela banda, eu não perdia um show daquela banda, né, e era uma benção, Deus fazia coisas maravilhosas, né? Depois eu lancei minha banda, não foi tão, né, proeminente, mas deixou uma boa marca. E estava ali lembrando, né, com aqueles hinos antigos, aqueles hinos abençoados, né, de Nova Dimensão, Atos 2, banda que nem existe mais, só está aí no YouTube, porque o YouTube tem esse bom sentido de resgatar as músicas passadas, né? O YouTube nisso aí, ele é muito excelente. Agora vamos ver o perfil analítico. São organizados, voltados para o processo analítico. Não expressa opinião a menos que tenha certeza. Eles não expressam opinião a menos que tenha certeza. São pacientes e trata os problemas para resolver problemas, né? E traça planos para resolver os problemas, né? Por exemplo, o analítico, ele tem essa facilidade de ele ter a percepção para poder tratar o problema, seja lá o problema que for. Ele quer solucionar o problema, ele vai estudar o problema, ele vai ter uma direção para estudar o problema. Eu me encaixo com esse perfil, embora você possa ter esse perfil e ter, ou qualquer perfil, e ter traços de outros perfis, né? Então, eu gosto de estudar o problema para resolver o problema, ou amenizar o problema, né? Então, essa é uma característica do analítico. Tende a ser perfeccionista, né? Algo que o perfil analítico tende a ser.
né? Mas a gente tem que ter também a compreensão como diz a Bíblia, que nós somos pó e somos cinza. E a Bíblia fala que nós lembramos que nós somos pó, nós não devemos levar tudo a ferro e a fogo, né? Tem que descansar em Deus, como diz lá Mateus 5, né? É olhar para a live dos céus, que não semeia nem cega, e com tudo o vosso Pai os alimenta, né? São, é, eles são racionais e lógicos, né? Eles são racionais e lógicos. Tendem a ser perfeccionistas e são racionais e lógicos, né? Então, vai muito pela lógica, muito pela razão. Você vai ver alguns discípulos, apóstolos, com esse no perfil, né? Você vai ver no perfil de Jesus vários os discípulos, né, com todo esse perfil. O dominante ali era Pedro. Pedro era dominante, o próprio João, né, que as pessoas não têm essa compreensão, mas era dominante. O perfil mais analítico era o perfil de André, de Felipe, né? Ali para o André, para o Felipe, era um perfil analítico. Porque, gente, não significa que a pessoa, independente de perfil, não seja... Todas as pessoas têm capacidade de amar. Todos nós temos a capacidade de amar. São objetivos e feitos com... e justo com todos. São objetivos e justos com todos. Eles são muito bons em relacionamentos, né? São muito bons em relacionamentos. Agora, como é que você vai lidar com a pessoa de perfil analítico? Elogie na presença de pessoas que ele admira. Eles não querem ser elogiados nas pessoas, diante de qualquer pessoa, de muitas pessoas. É bom, mas para isso, o dominante é válido, eles gostam disso. Mas o perfil analítico, não. Você tem que elogiar ele na pessoa, na frente de uma pessoa que tem estima, é um pai, é uma mãe, é um professor, um pastor, é uma esposa, é um amigo que ele gosta, uma amiga que ele gosta, enfim, algo nessa natureza. Perceba que há uma diferença. O dominante, ele quer ser elogiado diante de uma multidão, né? Recentemente eu fui pregar numa igreja e o pastor se levantou e a irmã deu um testemunho sobre mim, de como eu ajudei a ganhar ela para Jesus, né? Então aquilo foi bom para mim, foi ótimo, eu amei, né? Fiquei muito feliz, né? Olha que sou um perfil analítico, porque eu vi que tinha ali pessoas que se identificavam, pessoas que gostavam, né? Que eu gosto, né? E eu fiquei muito feliz porque foi feito aquele elogio. Quando alguém faz um elogio para você, você gosta, você fica tende a melhorar mais ainda, né? Você tende a melhorar mais ainda. Agora, dê prêmios, livros importantes e históricos, né? Dê prêmios, livros importantes e históricos. Por exemplo, o analítico, ele gosta de livros históricos, livros mais difíceis, né? Por exemplo, se você olhar aqui, eu li vários livros, né? Um pouco mais difícil de compreensão. Porque tem aqueles livros que é devocional, que todo mundo entende, tem aqueles livros que é analítico, né? Independente da área que você está, para você ler. Tem vários livros aí de desenvolvimento humano, né? O próprio, por exemplo, esse livro Temperamento Transformado é um livro para você ler que tem que ter um pouco mais de tutano, né? De neurônio, de cérebro. Né? Por exemplo, aqui tem na minha retaguarda aqui, tem vários livros aqui de desenvolvimento humano, livros de espiritualidade, de filosofia, né? Tem aqui o Mindset, que eu li, e dentre tantos outros relevantes, né? Livros realmente de cientista. Tem um livro aqui de Napoleão Hill. Enfim, são livros que eu gosto de ler, né? Livros que eu gosto de ler. Eu li recentemente o de o Tiago Brunet, especialista em pessoas, J.B. Carvalho, de Menino a Homem, e Napoleão Hill. Tem um catatal de não sei quantas páginas esse Napoleão Hill que eu li, e eu gosto de ler livros assim, aqueles livros um pouco mais, digamos, que para alguns teria tédio. Para mim, eu leio naturalmente, eu tenho essa facilidade, porque meu perfil é analítico.
Diga a eles palavras que possam elevar sua reputação. Então, quando alguém chega para você, para um analítico, né? Ele está preocupado na sua reputação. Ele está preocupado nas coisas que eles fazem, né? Ele não está preocupado. O sanguíneo não. O sanguíneo, o dominante, né? Ele quer fazer as coisas, né? Não importa a reputação dele. Ele está pouco se lixando. Isso é até bom, né? Mas o analítico ele fica mais pautado, né, na sua questão da sua reputação. Deixe claro que você o aprova pela competência que eles têm. Você aprova pela competência que eles têm. Por exemplo, eu sou muito já falei aqui no meu perfil, eu sou muito da análise, né, de escrever textões, né? Por exemplo, se você tem ideia, hoje eu parei, né, no Instagram, mas eu escrevia 3 textões por dia. Eu escrevia 3 textões por dia. E parei porque requer muita leitura e muito desenvolvimento, né? Mas passei 2, 3 anos, todo dia escrevendo 2, 3 textões. Tá ali, né, para todo mundo ver. Para a glória de Deus. Por quê? Porque eu faço isso porque é Deus em mim. Se não fosse Deus em mim, eu não conseguia fazer, né? Proporcione a eles um local de trabalho silencioso e isolado. Por exemplo, o analítico, ele não gosta de muita conversa. Ele não gosta de muita conversa fiada. Ele quer produzir, né, em lugar... Eles são mais poéticos, mais filosóficos, tem mais uma quietude, uma solicitude na sua alma. Não a solidão, uma solicitude, quando você se isola para poder melhorar a si mesmo, né? Ofereça programas digitais que aumentem a sua eficiência. Eles gostam dessa área digital, né? Por exemplo, tem pessoas que é inclinada para essa área digital. E sempre o analítico, ele pega um celular, ele pega um carro, ele sabe de tudo, porque vai analisando. Quer dizer, o analítico em potencial, né? O analítico em potencial. Então, você dá ele um livro, você dá ele um celular, né? Você dá ele algo dessa natureza, então ele vai destrinchar, como diz o outro. Pega um violão, geralmente são ligados a instrumentos, geralmente são ligados a questão de poesias, né? Enfim, é um perfil extraordinário, né? Apresentei eles com óperas e eventos distintos, né? Só gostam de uma coisa mais clássica, de uma coisa mais, digamos, mais fina, mais pura, né? Digamos assim, mais nobre, no sentido da palavra. O perfil paciente ele não gosta de conflitos, são leais, né? Por exemplo, tem o analítico, ele pode até gostar de conflito, porque ele parte do conflito, né, com pedras, com uma base, né, fundamentada. O do perfil dominante, ele já está inclinado, ele já está no conflito, ele já é conflitante pela natureza dele, né? Agora, o perfil analítico não, ele não gosta de conflitos. Eles, como diz aquele ditado, ele dá um boi para não entrar numa briga e dá uma boiada para se entrar, sair da briga. Não tem aquele ditado, eu dou um boi para entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela. Isso é o perfil dominante. O perfil analítico, o perfil paciente não. O perfil analítico, ele fica entre meio termo, né? Ele não é de briga, ele fica no meio termo, ele não é propenso à briga, mas se for para brigar, ele briga com as armas corretas. Já o paciente não, o paciente ele evita, estou falando do perfil, da inclinação. Agora a Bíblia é a resposta de fé, a Bíblia se tem que analisar segundo a Bíblia. Estou fazendo aqui uma análise psicológica, né, sobre o perfil. Estou dizendo que você tem que ser assim, que a pessoa tem que ser assim, a pessoa tem que se caminhar segundo as diretrizes e segundo os fundamentos, a ordem, a direção, os estatutos bíblicos, não de perfil qualquer dele que seja, mas o perfil é bom para você saber a sua inclinação. Por isso que o apóstolo Paulo fala, conhece-te a ti mesmo, né? Ele não importa com as pessoas, eles têm relacionamento profundo. Quando você vê uma pessoa que importa com outras pessoas, elas são pessoas pacientes, perfil pacientes.
O analítico se importa, o dominante também se importa, todos eles se importam. Só que o paciente, ele dá a qualidade de tempo. Ele fica ali da qualidade de tempo. Né? Ele fica ali perto das pessoas, dá a qualidade de tempo. Você vai ter um relacionamento com ele profundo. Né? Quando você desenvolve uma amizade com ele, é uma amizade profunda. Eles são metódicos, né? Eles são metódicos, ou seja, ele não faz tudo a labuar, nada a migué, faz tudo de forma organizada, criteriosa, um pouco igual ao analítico. São constantes, são bons ouvintes, né? E são pessoas de fácil convivência. Eles são constantes, são bons ouvintes e são de fácil convivência. Os pacientes, eles são geralmente pessoas assim, né? Eles são constantes, são bons ouvintes e são de fácil convivência. São disciplinados, né? E todos esses perfis são ótimos, maravilhosos. Repito, não tem um perfil melhor do que o outro. Mas aqui para você descobrir qual é o seu perfil. Agora, como você trata um perfil desse? Ajude-os a completar suas tarefas. Dê a eles uma vaga no time. Eles não vão conquistar nada sozinhos. Ou seja, eles precisam ser empurrados. Eles são aquele perfil que eles não são muito para liderança, né? Eles são mais subalternos. Faça elogios pessoais. Eles gostam de elogios. Compreenda que eles estão falando. Eles falam de forma mais pausada. Eles falam de forma mais prolixa. Eles são mais prolixos. Eles pegam os detalhes, eles gostam de início, meio e fim, e tudo isso é ótimo, ótimo. Na sua família vai ter todos esses perfis, na sua família vai ser todos esses perfis. Não importa se sua família ela é toda, se seu pai for dominante, sua mãe dominante, você pode ter certeza que alguém vai sair diferente, né? Porque é o próprio Deus que deu. Se seu pai for analítico, sua mãe for analítico, vai ser alguém diferente. Se for paciente e sua mãe for paciente, vai ser alguém diferente. Se for extrovertido e sua mãe for extrovertida, vai ser alguém diferente. Então, compreenda o que eles estão falando. Eles gostam de ser compreendidos, né? Eles gostam de ser compreendidos. Ofereça mais tempo de folga para eles, né? Na empresa, principalmente. No time de futebol, você vai ver muito isso, o camarada como ele tem esse perfil, né? Times, agrupamentos, grupos, né? Eles gostam de mais tempo de foco, por quê? Porque eles floreiam mais. Né? Você já viu aquelas empresas que pega aquele trabalhador, chefe, né, o tal de CEO, e coloca ele em um grande spa, em um grande hotel, hostel, como o povo fala, e ele vai ter aquelas ideias brilhantes, porque eles são pacientes, eles se desenvolvem. Tem gente que se você colocar ele numa praia, aí ele não está dizendo nada. Se você colocar ele em uma floresta, aí ele não está dizendo nada. Agora, se você colocar ele com um ambiente de cidade, ele gosta, eles são cidadinos, cada um tem a sua natureza de ser, sua forma de ser. Eles gostam de cidade, eles gostam de máquina, gostam de computador, eles gostam de tecnologia, eles gostam de Wi-Fi, ele gosta de carro, ele gosta de manusear brinquedos eletrônicos, drones, né? Enfim, são todos do perfil mais dominantes, né? Agora, o que eu estou falando aqui é um perfil paciente, eles gostam mais de matas, né? De subir montes, de orar isolado, né? Embora, gente, como eu estou falando aqui, todos os perfis são maravilhosos. Os dominantes é um perfil maravilhoso, tem várias qualidades, né? Várias qualidades, assim como o paciente e o analítico têm, né? Assim como o paciente e o analítico têm. Então, qual outra coisa você pode fazer? Leve a sério
as perguntas que eles fazem. Por exemplo, como eles são mais, ele quer entender o processo, ele faz perguntas. E perguntas sábias, né? Não são perguntas tolas, perguntas sábias, né? Então ele quer entender o processo para poder se comportar de uma forma correta, né? Eles gostam de coisas organizadas, do meio e fim. E você pode ter um filho assim, uma filha assim, e você precisa saber tratar, né? Eu, no caso, sou analítico, minha esposa é paciente, do perfil paciente. Tem atitudes pacientes e amigáveis, assim como eles têm, né? Então, eles gostam de que você seja leal. Lembra da lealdade? Então, como é que você vai tratar com ele? Com atitudes pacientes, amigáveis, assim como eles têm. Independente do seu comportamento, de como você for, né? Você precisa tratar a eles como eles são. Por exemplo, eu conheço vários pastores de temperamento dominante, né? Me dou muito bem, mas muito bem mesmo. De perfil analítico, me dou muito bem. De perfil paciente, me dou muito bem. E do perfil extrovertido, que vamos falar aqui agora, eu também me dou muito bem. Porque não tem a ver com perfil. Tem a ver com o equilíbrio que você faz com as coisas. Por exemplo, tem pastores que eles se isolam, né? Tem amigos que eles se isolam. Não quer contar com ninguém, só fica ali. Então, pessoas boas, né? Pessoas maravilosas. Mas não sabe tratar o passado, então deixa aquilo ali sempre borbulhar na sua alma, né? O perfil extraordinário, o extrovertido. Eles são animados e divertidos, são bastante simpáticos, engraçados, têm facilidade na convivência social, têm facilidade na comunicação com outras pessoas. Quando você vê alguém assim, é uma pessoa que tem esse perfil. Resolve os problemas com a ajuda de outros, ou seja, ele gosta de empatia, né? Ele gosta de empatia. Agora, perceba, como é que você vai tratar esse tipo de pessoas? Né? Eles são animadas, eles são bastante simpáticas, divertidas. Tem gente que muda o ambiente, tem gente que chega ali, faz uma piada. E uma certa vez eu cheguei para cortar o cabelo e tinha um rapaz, um senhor de idade, né, que ele chegou ali, mudou o ambiente no bom sentido. São geralmente pessoas que estão ali em alguma situação, né? Um profissional liberal, uma pessoa que você conhece na fila do cinema, na fila do supermercado, na fila do combustível, né? Enfim, não importa, um colega que você tenha assim, você pode ter vários colegas assim, você tem que saber lidar, e é permitido que você tenha bons relacionamentos, né? Então, tem gente que tem uma facilidade de convivência social fantástica. O extraordinário, ele é o que domina isso ele. Todos eles têm essa facilidade, mas o extrovertido melhor, ele tem isso que ele faz por natureza. É algo que já está dentro dele, né? Onde ele chega, ele é animado, divertido. Eu conheci várias pessoas assim. Eu conheço várias pessoas assim, que ele já chega, ele já muda o ambiente para melhor, né? Eu creio que tem um comportamento, né, bíblico, né, um tanto quanto extrovertido. Eu acho que uma das características mais marcantes é o próprio Jesus, né? Todas as qualidades, todos os temperamentos Jesus tinha aqui, né? Mas só que eu acho que Jesus ele era um pouco mais divertido, né? Era animado, bastante simpático, né? Jesus, ao contrário do que muitos pensam, ele era uma pessoa engraçada. Eu vi isso no curso de teologia, onde o pastor pegou alguns trechos e falou: olha a criatividade intelectual de Jesus, né? Olha como ele tratava, né? Até nas perguntas, né? Em algumas nuances bíblicas, né? Então, muito bom, né? Em algumas respostas que ele dava às pessoas, nas suas mensagens. Então, Jesus tinha um ar também de uma graça também muito grande. Ele resolve os problemas com a ajuda dos outros, né? Agora, como é que você vai lidar com essas pessoas? Permita que eles criem, permita o final de semana que tenha 3 dias, eles são muito ligados à liberdade, ou seja, são pessoas mais libertas, você não pode prender essas pessoas, né? O dominante, o analítico,
né, e o paciente, você pode ter uma questão de mais uma disciplina, né, uma disciplina um pouco mais contundente, né, porque por mais que o paciente ele goste de fazer algo, né, você pode delimitar, mas o extrovertido ele ele gosta de liberdade, se delimita, mas com liberdade. É aquele cara que faz aquelas músicas, né? Hoje em dia nas empresas, né, no Vale do Silício, né, as empresas elas são assim, nos Estados Unidos, nessa nova tecnologia, o camarada vai de chinelo, uma empresa trilionária, são tudo gente bilionários, mas os funcionários, né, eles vão de chinelo, eles vão de camiseta, né, como se estivesse trabalhando em casa. E ali desenvolve, faz seu papel maravilhoso e volta, né, para sua casa. Quando não leva o serviço para casa. Por quê? Porque a psicologia, né, quando essas empresas pegam essas pessoas, ela trata toda a psicologia das pessoas. E tem empresas que elas gostam de trabalhar mais com gente extrovertida, né? Por quê? Porque ela, para aquele trabalho vai ser mais eficiente. Né? E outras empresas gostam de gente mais analítico. Ou seja, para cada trabalho existe uma forma de temperamento apropriado, né? Segundo o seu segmento. Né? Ele fala até aqui, por exemplo, que algumas pessoas, né? Desse livro de Tila Rai, que algumas pessoas têm, alguns artistas, né? Por exemplo, tem jogador de futebol com todo esse temperamento aqui, tem político com todo esse temperamento aqui, né? Agora, claro que aqueles que se destacam são aqueles que se usam esse temperamento na sua forma mais abrangente daquilo que faz. Por exemplo, porque é o seguinte, o extrovertido, ele seria o colérico desse livro aqui, porque esse livro aqui está um pouco ultrapassado, né? Então, o pessoal do desenvolvimento humano pegou esse livro e, em vez de colérico, colocou extrovertido, melancólico, colocou estável, ou paciente, né? Eu estou me tratando aqui. Dominante, colocou sanguíneo, né? E analítico, botou fleumático. Porque a palavra colérico, melancólico, dominante, analítico, né, colérico, melancólico, colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático, é uma palavra muito agressiva. Né? E como naquela época as pessoas não tinham essa sensibilidade, então hoje as pessoas que trabalham na psicologia, na área de desenvolvimento humano, né, colocaram as palavras mais brandas, como extrovertido, paciente, dominante e analítico. Por exemplo, o extrovertido, né, são pessoas como produtores, construtores, líderes, né, o paciente, né, que seria o melancólico, são artistas, músicos, filósofos, mestres, né? Eu tô aqui fora, embora eu seja um filósofo, mas eu sou no perfil analítico, que seria o traumático. São diplomatas, administradores, professores, técnicos, né? E o sanguíneo, ou dominante, são atores, vendedores, oradores. E outra coisa, lembrando que você pode ter várias desses características aqui. Agora, o que vai predominar, o que sobressai mais é aquilo que você é. Né? Por exemplo, eu tenho uma liderança, você aprende, você treina a pegar cada um desses características positivas de cada temperamento. E você, agora tem aquele que você é mais predominante. Né? Por exemplo, eu sou de predominância analítica. Né? Sou de predominância analítica, porque quando eu fui ser pastor, eu já sabia de tudo, já queria ser pastor, já sabia, quando pego na minha igreja, por exemplo, eu estava conversando ontem com um tio meu, tio Ivo, que Deus abençoe aí, tio Ivo, forte abraço, Elias, meu primo, que quando eu prego na igreja, eu vou estudar a igreja. Por exemplo, se a igreja é pentecostal, eu até brinquei, eu vou rodar no espírito, vou dar cabaiota, né? Vou plantar bananeira, né? Uma forma de falar, só uma força de expressão. Mas quando eu chego na igreja tradicional, eu me comporto como tradicional, porque, como diz o apóstolo Paulo, eu fiz tudo para agradar a todos. Então, isso é o quê? Isso é um perfil analítico. Porque eu conheço pastor que é pentecostal, que ele chega na igreja tradicional e ele larga o doce. E os irmãos ficam assim, sai com a cara
E tem gente que não gosta, porque eu sei disso. Eu vi de igreja tradicional. Então, quando um pentecostal entra na igreja tradicional e o pentecostal começa a falar em línguas, pular, gritar, tá errado não, mas o estilo da igreja não é aquele. E vice-versa também. Quando você leva um cara que é lento, um cara que é homem de Deus, mas é lento para falar, fica naquela coisa, é aquela coisa para uma igreja tradicional, meu amigo, você mata o culto. E o povo não gosta. Aí você vai ver gente saindo, gente bocejando. Qual é do pregador? O pregador ele tem que saber analisar e se moldar. Ah, mas eu sou tradicional. Se molde, se vá para o espelho, treine gestos mais robustos de um pentecostal. Ah, mas eu sou pentecostal. Vá, se acalme, né? Para você pregar em tal igreja. Porque tem gente que prega tudo que é tipo de igreja. Né? Tem gente que prega tudo tipo de igreja. Então, você tem que se moldar o seu temperamento ou sua linha de igreja para pregar em qualquer igreja que ele chamar. E dou esse conselho para os pregadores novos. Né? Você quer pregar, o senhor é tradicional, quer pregar em igreja pentecostal, né? Treine na frente do espelho, né? Você, ou vice-versa, treine na frente do espelho. Você fala, por exemplo, um batista, uma igreja batista tradicional, você não pode chegar na igreja batista tradicional, meus amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a você. Você não pode falar isso, tem que falar na igreja tradicional, a paz e a graça, Deus abençoe a todos vocês, vamos decorrer segundo tal tema, assim, assim, e o tema diz isso sobre assim, assim. Agora, na igreja pentecostal, você vai chegar e largar o doce. Você dizer, vai chegar, o tema diz isso e aquilo outro, você já entra arrebentando, né? Por quê? Porque são regra do ofício. Permita que o horário de trabalho seja flexível. Né? Permita que eles diminuam a quantidade de papéis. Né? Ou seja, você sempre dá mais ele, mais um certo tipo de folga, deixa ele mais livre, né? Livre, leve e solto para ele poder produzir melhor. Tem gente que é assim. Por exemplo, você vai ver poetas nessa área, poetas, poetisas, cantores, né? Filósofos. Se você for dar ele, bota ele no quarto, você mata ele. Você pode dar ele o melhor notebook da Apple de 30, 40 mil reais e não vai produzir nada. Agora, se você pegar uma caneta, um papel, soltar ele no mato, você vai ver as mais belas poesias e as mais belas citações, músicas, né, orações, né? Agora, você tem que ver o perfil do camarada. Né? Presentei com bugigangas que fazem valor emocional, que gera valor emocional. Gente, tem gente que ele não quer um Rolex de ouro. Tem gente que não quer um Rolex de ouro. Se você dá um Rolex de ouro, ele vai lhe agradecer. Ele vai lhe agradecer. Um Rolex de ouro de 100 mil reais, ele vai lhe agradecer. Tem gente que, se você dá uma Mercedes a eles, ele vai lhe agradecer. Mas aquilo não vai gerar valor para ele. Mas se você pegar para ele, por exemplo, ele gosta de um time de futebol. Se você pegar um chaveirinho com o emblema daquele time, dá a ele, você ganhou o coração dele. Ele gosta de livro. Se pegar um chaveiro ou algo que remeta a livros, se dá a ele, você ganha o coração dele. Ou seja, coisa simples que vai enaltecer a vida dele, né? Então, dê a eles, apresentei com bugigangas que fazem valor emocional. Porque muitas vezes não é o valor, gente. Muitas vezes não é o valor. Né? Eu sempre falo, ninguém tem dois corpos para andar em dois carros. Dois corpos para morar em duas casas. Dois corpos para andar com dois Rolex no braço direito. Ou quer que seja. A questão que tal é o valor. Eu conheço pessoas milionárias que vivem como mendigos e pessoas que são pobres que vivem como ricos. Porque a questão não é o ter, é o ser. Ela está na sua mente. Né? Então, o extrovertido tem muito disso. Dê a eles ingressos para um show de comédias, um concerto musical. Ele gosta mais dessa vida mais engraçada,
o lado bom da vida, são... Não, porque eu não gosto desse termo, bom vivant. Eles são... sabem viver a vida melhor do que acho que as outros vivem a vida. Tem gente que tem essa questão. Não é que os outros vivem uma vida ruim, mas esses caras, eles vivem uma vida de forma mais resoluta, mais equilibrada, mais sensata, mais coerente. Eles fazem de um momento uma eternidade. Eles fazem de uma cena um poema. Ele faz de um sorriso uma história de vida. Eles fazem de um tema todo um arcabouço proativo para a sua vida. São pessoas dessa natureza, né? Dê a eles algo divertido para decorar a casa, né? Eles gostam de, por exemplo, algo que tenha, remeta à natureza, praia, plantas, enfim, são dessa natureza, né? Então, aqui estão os 4 perfis do 4 temperamentos, que são os 4 temperamentos, que são o dominante, o analítico, o paciente e o extrovertido. Agora, para todos esses temperamentos, vou dar aqui algumas chaves de como você melhorar esses temperamentos, né? Independente do temperamento. Desenvolva a dopamina. O que é dopamina? Comemore, seja grato, faça exercício, se comemorar as grandes vitórias, você ser grato, né? Você fazer exercício, né? Você tocar uma música que você gosta de violão, lembrar os bons tempos passados, né? Você vai ter a dopamina. A dopamina é gerada por essas ações, independente de qualquer seja o temperamento, né? Então seja grato, levante o dia, agradeça a Deus, pegue o violão, toque o violão, converse com um amigo que você gosta, né? Faça exercícios. Tem a segundo lugar, a serotonina, que serve para todos os 4 temperamentos, o perfis. Seja otimista, veja o lado bom das coisas, né? A serotonina também, ela tem esse efeito maravilhoso. Quando você começa a lembrar das coisas boas, gente, o seu cérebro começa a produzir a serotonina. Incrível. A serotonina não é feita com você, se você, a princípio, ler a Bíblia, se você orar. Tudo isso é bom, isso é ótimo, né? Mas quando você para ver o lado bom das coisas, você gera essa substância, essa farmácia. Alguém já dizia que nós temos a farmácia dentro do nosso próprio corpo, né? E quando você faz isso, você gera a serotonina. Você lembra o dia que você entrou na faculdade, você lembra o dia que você teve o seu primeiro filho, você lembra o dia que você casou, você lembra o dia que você teve o seu primeiro emprego, o primeiro salário, que você entrou na sua casa nova, que você conquistou o amor da sua vida, que você foi chamado para poder trabalhar, para fazer uma graduação, para ensinar, para você, um dia que você resolveu um problema de alguém que era insolúvel, né? A serotonina. Quando aquela irmã, eu fiz um programa aqui de rádio, de 1 ano de rádio, e aquela irmã foi abençoada e deu testemunho ali, meu amigo, eu lembro disso todos os dias. Eu falei, poxa, eu sei que abençoou muitas pessoas, mas se tem uma pessoa que abençoou foi essa irmã, porque o testemunho ficou gravado ali, ficou marcado ali. E não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo, Deus preparou essa boa surpresa para mim. A irmã levantou, não estava nada ensaiado, foi o pregador principal daquele dia, e a irmã levantou e deu esse testemunho, né? E isso me alegrou muito, né? A melanina, se toma um pouco de sol, quando você sai tomar um pouco de sol, isso é bom. As pessoas em cidade grande e tem esse mesmo recurso, às vezes fica tão impregnada nos empregos, né, que ela se priva dessa graça de Deus, que é o sol. Tome o sol, fique 2, 3 minutos no sol. Ah, pastor, os médicos recomendam ficar 10 a 20 minutos em um bom sol, né? Mas, por exemplo, estava falando um sol maravilhoso aqui agora. Um sol desse você fica, gente, que é maravilhoso.
você vai sempre ao sol, você fica, que coisa linda, coisa maravilhosa. Isso tem um efeito na sua mente maravilhoso. Então, você desenvolve a melanina, que é uma substância que vai fazer bem ao seu corpo. A noradrenalina também, massagem, exercícios físicos, né? Eu vou estar naquele ambiente de exercícios, de atividades físicas, até de atividades no celular, atividade como lavar o banheiro, lavar um carro, né? Porque existem os exercícios físicos e a atividade física, os dois são bons. Quando você lava uma casa, você capina um quintal, você pinta uma parede, né? Você arruma um quarto, então tudo isso produz a noradrenalina, né? A ocitocina, abraços verdadeiros, né? Um sorriso, um beijo, né? Um beijinho de lado, um abraço, né? Isso produz o quê? A ocitocina, que é um hormônio do bem, né? Então, independente do temperamento, abrace seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, sua esposa tem que abraçar mesmo, né? Sua mãe você tem que abraçar, seu pai você tem que abraçar, o seu amigo, né? O seu colega de trabalho, a sua colega de trabalho. Claro, tudo com ordem de decência, né? Como eu falo aqui, gente, porque não falo aqui da impureza. Porque, por exemplo, tem lugares que você abraçar um homem, abraçar uma mulher, é difícil, né? Mas eu falo isso, por exemplo, com respeito, aquele abraço com respeito, né, de ambas as partes, né? Porque se for assim o mundo, porque hoje em dia tudo é malícia, o mundo está muito impuro, né? A Bíblia fala que os impuros não verão o reino de Deus. Ou um aperto de mão, né? Um aperto de mão, né? Um abraço, né? Com respeito, né? Geralmente os homens ele faz aquele ou soquinho, ou a palma, ou pega na mão, ou até o mesmo abraço. Então isso gera o que? Ocitocina, um abraço verdadeiro. A GABA, né? Tem o GABA, a serotonina, comer aquilo que você gosta, né? A respiração, meditação. Não estou dizendo essas coisas transcendentais que envolvem coisas espirituais, nada disso. Estou falando aqui sobre exercícios do corpo que vai se desenvolver na mente e vai produzir hormônios benéficos. Porque o hormônio do estresse é um só. O hormônio do estresse, você se chateou, você tem estresse, que é o cortisol. Mas esses hormônios aqui, cada um, se você quiser ativar, né, por exemplo, se eu quiser ativar aqui a dopamina, só começar a agradecer, né? Senhor, eu agradeço por isso, Senhor, eu agradeço por aquilo. Então, vai ativar a dopamina. Né? A serotonina, né? Eu começar a trazer as memórias, aquilo que aconteceu de bom na minha vida, né? O GABA é você comer coisas que você gosta. Tem gente que gosta de castanha, tem gente que gosta de caju, tem gente que gosta de manga, tem gente que gosta de churrasco, tem gente que gosta de comida italiana, tem comida japonesa, comida tailandesa, comida americana, enfim. Então, aquilo que é para você. Então, você vai trazer memória aquilo que lhe dá esperança. Em último lugar, a endorfina, né? Geralmente com risos, né? Contatos com a natureza, isso que eu falei. Tem gente que tem essa endorfina com contato com a natureza, independente do temperamento. Né? Você está ali com contato com a natureza, não precisa estar numa floresta, nem numa praia, né? que para mim são o ápice de uma. Eu gosto muito, né? De uma flora bonita, uma praia. Mas tem gente que olha para o céu, independente do temperamento, né? E vem várias inspirações, iluminações proativas, né? Então, qual hormônio que é desenvolver com isso? A endorfina, que serve para os 4 tipos de temperamento, né? Que serve para os 4 tipos de temperamento. Então, gente, essa é a mensagem para vocês sobre os 4 temperamentos. E um apêndice, uma cunha, né, que serve para os 4 temperamentos, que é
a farmácia interior, que é a dopamina, a serotonina, a melanina, a noradrenalina, a ocitocina, a serotonina e a endorfina, né? O cortisol, eu vou falar que o cortisol é um hormônio ruim, né? Que você adquire quando você está com ódio, com inveja, com raiva, com rancor, né? Quando você faz a obra da carne. Então, não vale falar do cortisol. Mas desse aí serve para todos os 4 temperamentos. Você gera o equilíbrio. Você vai se fazer melhor cada dia, né? Você levanta cedo, você assiste uma série que você... Uma boa série, gente, que seja... Que não ofenda a palavra de Deus. Você pode assistir um bom filme, né, uma boa série, sem comprometer a palavra de Deus, né? Tem série aí que eu digo você que você não veja, né, porque são séries que vai de encontro com a palavra de Deus, né? Mas se é algo que você pode ouvir, né? Tem o filme de Jesus aí, tá passando aí, né? The Chosen, já assisti todos, essa série toda, um filme maravilhoso, muito bom, né? Um esporte, você fazer um esporte, né? Você fazer caminhada, exercícios, uma caminhada. A Valnice Milano diz que gosta muito de fazer caminhada, né? Um exercício físico, atividade física, né? Saborear sempre algo que você gosta, uma pizza, um hambúrguer, né? Um churrasco, quando você pode, dentro das suas condições. Viajar, tem gente que viaja para um estado, para outros países, né? E tudo isso é bom, isso faz bem à alma, né? E aqui estou dando lições que vai fundamentar o seu corpo, a sua alma e o seu coração, né? Faça boa viagem com seus familiares. Se puder sair, vá para Disney, vá para a Europa, vá para a África, vá para a Ásia, vá para aonde for. Mas se você não pode, você pode ir na esquina aqui e ser feliz. Porque não, a questão não é o você ter, é o você ser. Você pode ser feliz com aquilo que você tem, né? Com aquilo que você tem. Agora, se você tem um sonho, né? E outra coisa que eu coloquei é o sonho. Motive seus sonhos. Coloque esperança nos seus sonhos. Coloque fé nos seus sonhos. Alimente seus sonhos. Mesmo que seja impossível para o homem, nada é impossível para Deus. Mesmo que demore, ainda que demore, não tardará. Na vossa paciência ganharei as vossas almas, né? Outra coisa, para você que é cristão, esse canal é cristão, ganhe almas. A alma, eu acho que quando você ganha alma, você tem a dopamina, a serotonina, a melanina, tudo isso vem só, porque quando você ganha alma, você requer oração, requer jejum, requer renúncia. Então, esses sentimentos positivos vêm na sua vida, vêm na sua mente, né? Então, que Deus abençoe a vocês, que essa mensagem venha ficar patente. Me lembra aqui de uma primeira alma que eu ganhei em 1998, com o batizado com o Espírito Santo, né? E dessa alma que tive testemunho. Então, tudo isso que Daniel, em 1938, foi a primeira alma que eu ganhei. Um jovem que estava perdido, né, nas drogas, neto de pastor, e Deus me usou para trazer para a casa de Deus. Nós estamos em 2020, 25 anos depois, né? Deus me usa da mesma forma para trazer uma senhora, né, que estava opressa, oprimida, para os pés de Jesus. E isso é bom, isso não tem preço. Amém? Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço, que espere a próxima mensagem. Essa mensagem foi uma mensagem desenvolvida com alguns palestrantes, com esse livro aqui de Tim LaHaye, que é muito bom. Leia esse livro, muito bom, você vai ter muita resposta de Deus para a sua vida. Amém? Forte abraço. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Seu amigo pastor Osé Silva. Um simples servo e nada mais.